Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 6 até 8. São 3 versículos apenas, mas de grande importância o que Paulo fala aqui. E serve muito e se aplica muito bem aos dias de hoje, né? Dias em que a soberba tem se presente nas relações, entre as pessoas, né? Diz assim: estas coisas, irmãos, aplicai-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois, quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias? Como se não tivera recebido? Ou seja, o 6 e o 7, na verdade, a gente vai ler, porque do 8 até o 13 é o da próxima semana. Então eu vou ler novamente: estas coisas, irmãos, aplicai-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivera recebido? Vamos orar, meus irmãos, pedindo a orientação de Deus para essa exposição. Senhor Deus, estamos aqui mais uma vez, Senhor, na tua casa de oração, para refletir sobre este texto que Paulo escreveu aos irmãos da igreja de Corinto, uma igreja que estava passando por bastantes problemas e, não diferente hoje, muitas igrejas, ou quase todas, têm problemas, porque é inerente à natureza do ser humano. A igreja é formada por homens e mulheres e crianças, todos gerados em pecado, em que tem a natureza caída e que, por conta disso, não conseguem cumprir aqueles mandamentos que o Senhor tem determinado. Nos orienta nesse momento, nos perdoa, Senhor, nos perdoa os pecados, aqueles que nem sabemos que cometemos, Senhor, não temos nem consciência muitas vezes deles, e daqueles que também temos consciência. Que nossos corações possam se elevar até o teu trono, Senhor, e poder beber direto da fonte tudo que tu tem para nos ensinar. É isso que eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Vejam só, meus irmãos, a gente no versículos anteriores, a gente falou a respeito da mordomia, né, do serviço, do servir. Ou seja, Paulo diz: olha, o cristão ele tem que estar disponível para servir. E por que ele tem que estar disponível para servir? Porque primeiro serviu Cristo, né? Jesus serviu a humanidade dando a sua própria vida. Ou seja, na tradição cristã, a gente vê que os apóstolos, que são considerados os 12, né, ou muitas vezes são referidos como os 12 apóstolos, foi um pequeno grupo escolhido por Jesus dentre os seus discípulos. A gente vai ver isso em Lucas 6,13, que ele diz o seguinte: que Jesus chamou para si os seus discípulos e dele escolheu 12, a quem chamou de apóstolos. Ou seja, apóstolo, o próprio Jesus foi quem deu esse nome. Diferente de diácono, que diácono foi uma escolha da igreja primitiva, está lá em Atos 3,4, que a gente vê a instituição do diaconato. Porque os apóstolos estavam tão ocupados com a pregação e com a oração, e eles também tinham um problema do serviço, que tomava tempo, e eles viram que não conseguiam dar conta. Apóstolo, então, é um termo que deriva do grego, meus irmãos, que significa alguém que é separado para o serviço de expansão da mensagem do Evangelho. E essa expansão da mensagem do Evangelho é para novas localidades. Ou seja, Jesus não chamou as pessoas para serem apóstolos só em Jerusalém, não. Tanto na Judéia como em Samaria e até os confins da terra. Então, os apóstolos
também saíam pelas igrejas, pelas comunidades, porque não tinha a igreja como nós entendemos hoje, um prédio físico, onde as pessoas se reúnem. Na verdade, a igreja começou em casas. Ela começou nas casas das pessoas. Então eles iam organizando o quê? Doutrinariamente a vida dos fiéis. E eles também eram responsáveis por dar toda a base e fundamentação doutrinária em harmonia com o quê? Com os ensinamentos do próprio Deus. E era o que Paulo estava fazendo aqui. Paulo estava lidando com um problema de uma igreja, de uma cidade grande, de uma cidade rica, de uma cidade portuária, de uma cidade que era a confluência de vários povos para aquela região, né? Era uma cidade idólatra, e a igreja que ali nascia, a igreja de Corinto, estava tendo problema. A gente vê no versículo 6, Paulo dizendo o seguinte: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim, Apolo. Porque Paulo está dizendo assim, nós somos mordomos, e o pessoal estava confundindo, achando que era literal. E ele estava dando um sentido figurado, dizer, olha, nós estamos no reino de Deus como mordomos, estamos para servir. E ele diz assim, por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendeis isto, não ultrapasseis o que está escrito. E a gente vai se atentar um pouco nesse, por que Paulo chama a atenção para não se ultrapassar o que está escrito. Então Paulo chama os coríntios ou corintianos, os que moradores da cidade de Corinto, para servir para o serviço. Ou seja, para ser um servo subordinado a Cristo. Coisa que muitos não queriam, porque uns diziam que era de Cefas, que era de Pedro, da equipe do grupo de Pedro, outros diziam que era do grupo de Apolo, outros diziam que era do grupo de Paulo, e outros diziam que era do grupo de Cristo. E por incrível que pareça, os mais problemáticos eram aqueles que se diziam do grupo de Cristo. Interessante, não? Eram os mais problemáticos, os mais criadores de problemas. Paulo queria chamar a atenção para os critérios que eles, os corintianos, deveriam usar para avaliar Apolo e a ele. Paulo está chamando a atenção, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento de outro. O que é que Paulo quer dizer com isso aqui? Paulo estava chamando a atenção que muitos estavam julgando as pessoas por padrões antibíblicos. Isso ainda acontece hoje. Quando a igreja vai escolher um pastor, o que é que ela faz? Quais são os critérios? Muitas vezes é pelo bom humor que o pastor tem, muitas vezes é pela aparência, né? Muitas vezes é pela habilidade dele em alguma área na vida. Ele pode ter habilidades, não há problema, nem há demérito nenhum, mas a igreja não pode estar preocupada em achar que esse é um critério. E Paulo está chamando atenção nisso aqui há 2000 anos atrás. O critério que vocês estão usando são critérios que não são os critérios bíblicos para determinar quem é de quem. Por isso que estão em grupos, por isso que existem grupos, divisões nas igrejas, porque os critérios de escolha de a quem seguir não são bíblicos. Paulo está dizendo, olha, não é uma boa oratória que vai definir quem é um líder religioso, um pastor, ou quem quer que seja, ou quem seja aquela pessoa que vocês seguem. Esses critérios, meus irmãos, vão além do que está escrito. Paulo diz aqui, não ultrapasseis o que está escrito. Ou seja, não se deve fazer suposições, nem reverenciar, muitas vezes, algo que está fora da palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas fazem isso. Elas estabelecem critérios. Com Paulo e Apolo era mesmo assim. Ah, Paulo, eu não vejo você como líder. Você, segundo a tradição, Paulo era baixinho, provavelmente tinha as pernas arqueadas, era calvo, falava baixo e tinha problema de vista. Então imagine só, eles não queriam uma pessoa assim, né? Alguns deles não queriam, não. Nós queremos alguém alto, forte, tenha grande postura de voz, uma grande oratória. Você é um homem que tem muito conhecimento, mas a sua oratória, na hora que você vai discursar, não prende a atenção das pessoas. Você não tem carisma, Paulo. Podia ser esse o critério.
E esse critério ainda é usado ainda hoje. Muitas vezes o pastor ele pode ter carisma, ele tem uma boa oratória, mas ele não tem vivência nenhuma da palavra de Deus. E muitas vezes a gente vê o problema depois. Aí, por outro lado, nós encontramos às vezes aquele pastor pequeno, baixinho, não tem tanta aparência, não tem uma boa oratória, mas ele é íntimo de Deus. E ele tem muito a ensinar. E Paulo está chamando a atenção disso. Olha, a gente não deve fazer suposições naquilo que a palavra de Deus está silenciada. Se a palavra de Deus não fala nada a respeito disso, se ela não estabeleceu os critérios de dizer, olha, você quando for escolher um pastor, você vai escolher como? Um líder, pela aparência. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que seja um homem cordato, que seja pacífico, que seja um amante da paz, que seja um pacificador, que seja um homem de uma só mulher, que não seja dada a bebida, que não seja dada a confusão, que seja dada a oração. Esses são os critérios. Aí Paulo vai e chama a atenção dos irmãos de Coríntios, porque muitos deles estavam escolhendo outros critérios, por isso que a igreja estava dividida. Não eram os critérios de Cristo. Eles não estavam preocupados em seguir os critérios que muitos irmãos estavam lá em concordância com a palavra de Deus. A gente vê o seguinte, Deuteronômio 29 diz o seguinte: as coisas secretas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós. E Paulo sabia desse texto. Então Paulo entendia que, olha irmãos, se Deus não revelou, não cabe a nós querer interpretar algo que ele nunca revelou. É como aquela pergunta: olha, o que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Por que eu vou fazer essa pergunta se eu nunca vou ter essa resposta, se Deus nunca me revelou e isso é secreto a Ele? Eu não tenho que me preocupar com isso. Eu não tenho que acrescentar a palavra de Deus isso, porque eu deduzi que Deus estava criando outras coisas no universo, então Ele estava fazendo isso, eu vou lá na palavra de Deus e coloco isso. Não, Deus não revelou isso. Então os cristãos de Corinto usavam padrões antibíblicos para julgar os apóstolos. E isso fazia o quê? Com que eles gostassem ou deixassem de gostar de um apóstolo em detrimento de outro. Então Paulo diz, olha, não ultrapassem o que está escrito, ou seja, devemos nos ater àquilo que Deus revelou, devemos nos ater aos padrões da palavra de Deus. Isso ainda hoje acontece, e muito, meus irmãos, e muito. Quando muitas vezes a igreja define um líder, não só um pastor, mas um líder na área de música, um líder na área de evangelismo, um líder na área de educação religiosa, uma líder das mulheres. Muitas vezes o irmão é líder dos homens, mas é porque ele é o maior dizimista da igreja. E os homens sempre quando pedem alguma coisa, ele consegue ajudar. Mas ele não tem uma vida cristã satisfatória. E Paulo está chamando a atenção disso. Muitas vezes escolhe-se um diácono que não tem a vida satisfatória. Muitas vezes, muitos já foram escolhidos. Então Paulo está dizendo, esse padrão não é bíblico. Não devemos escolher porque ele é carismático. Não devemos escolher o líder porque ele é muito bom na área de marketing, ele sabe atrair as pessoas. Paulo está questionando isso. E tem mais uma coisa. Paulo queria que eles aprendessem a não pensar além do que está escrito e que eles não se orgulhassem disso, que eles tinham inteligência ao ponto de poderem criar critérios que o próprio Deus não estabeleceu. E Paulo também fala que a divisão entre eles, era por conta disso. E Paulo no versículo 7 vai fazer 3 perguntas. E eu vou ler cada uma e vou dar a resposta a cada uma dessas perguntas. Paulo diz assim, pois quem é que te faz sobressair? O que é que Paulo quer dizer? O que te faz ser diferente do outro? Paulo está chamando a atenção à isonomia, à igualdade. Ou seja, você não é melhor do que o outro irmão. Todos são pecadores e são salvos em nome de Jesus. Salvo pelo sangue de Cristo. Então, não tem sentido você querer dizer que você é melhor do que A ou do que de B.
Isso ainda existe hoje nas igrejas? Lógico que existe. Irmãos que se acham melhor do que o outro. Ou seja, ultrapassando aquilo que está escrito. Porque ele cria critérios que não são bíblicos para determinar quem é melhor e quem é pior. Havia um problema, meus irmãos, de orgulho na igreja de Corinto. Os corintianos, eles se orgulhavam da igreja que tinham. Haviam grupinhos na igreja de Corinto, haviam pelo menos 4, que Paulo relata aqui. Um grupo de Paulo, um grupo de Apolo, um grupo de Pedro e um grupo de Cristo. E Paulo diz: está errado. Não pode haver grupos e grupinhos. O problema da igreja, meu irmão, não são as panelinhas, não são os grupinhos, não são aqueles agrupamentos de irmãos que têm uma certa afinidade. O problema está no orgulho. O problema está no orgulho. Essa igreja passou por problema de divisão. E até hoje ainda sofre. E vai sofrer por um bom tempo, porque muitas feridas não são saradas nem curadas. Até domingo mesmo eu estava conversando com o Clécio e com outro rapaz, dizendo que como que as pessoas veem a igreja? Como é que as pessoas veem a nossa igreja? Como é que as pessoas olham para cá e pensam assim: olha, nós temos um grupo aqui, temos 2 igrejas batistas aqui no bairro. Uma mais para o outro lado do bairro, outra mais para cá. E todos 2 pregam o amor, pregam a união. Mas se eles mesmos não conseguem se juntar, se eles mesmos estão divididos, como dar crédito a essa pregação? Como dar crédito? Pensem e respondam para vocês mesmos. Como dar crédito? Como as pessoas olham isso? Então, meus irmãos, não há diferença entre o que dizia Paulo e o que nós vivemos hoje. Sabe por quê? Por causa daquilo que Deus fez em nós e nos irmãos de Coríntios. Então, pelo que Deus fez, não há motivo de haver orgulho. O próprio Jesus dar a sua vida em detrimento de todos, e todos aqueles que são salvos e resgatados em Cristo, eles podem ter orgulho da sua salvação? Não. Eu já falei uma vez aqui para os irmãos, eu não posso dizer que encher o peito e dizer com um ar de orgulho: eu sou salvo pelo nome de Jesus. Pelo contrário, não há por que ter orgulho. Não podemos orgulhar de nada porque não fizemos esforço para isso. Nós recebemos isso. Não há motivo para se orgulhar se o presente dado for pelo próprio Deus. E aí ele faz a segunda pergunta: e que tens tu que não tenhas recebido? E a gente pode reformular e perguntar dessa forma: o que você tem que não recebeu? O que você tem que você não recebeu? Tudo que temos, meus irmãos, vem de Deus. Tudo. E aquilo que é de mais importante das nossas vidas, que é o sopro de vida, foi dado pelo próprio Deus. Então não há motivo para orgulho. Não há motivos. Mas nós temos muitos irmãos que estão dentro das igrejas, e eu não falo só daqui, eu falo de todas. Eu já conheci várias, e você vê, você observa o orgulho estampado na hora que vai cantar, na hora que vai pregar, na hora que vai ensinar, na hora que vai louvar. Você vê. A gente vê aqui Paulo falando nessa pergunta, meus irmãos, sobre a doutrina da graça. O que é que você tem que não receber? Ou seja, a graça de Deus foi que nos atingiu. Então eu não tenho por que me orgulhar na graça de Deus. Pelo contrário, eu tenho que humildemente dobrar meus joelhos e agradecer. Ou seja, não adianta todo o trabalho duro que você possa fazer para atingir um objetivo, se a gente não pensar a respeito do que Deus fez por nós.
Quando pensamos a respeito do que temos feito, meus irmãos, e podemos fazer no que Deus fez e que tem feito por nós, a gente deixa de lado o orgulho e só resta agradecer humildemente pelo que Ele fez. Eu vou repetir. Quando a gente pensa a respeito do que temos feito e podemos fazer, e no que Deus fez e tem feito por nós, nós deixamos de lado o orgulho e só nos resta a grata humildade. Isso Paulo quis falar para os irmãos de Corinto. Não há como ser orgulhoso. Não há. Um pecador não pode se orgulhar de nada. De nada. O redimido não pode se orgulhar de nada. Por mais esforço que ele faça, tudo só é possível porque Deus permite ele fazer. E Paulo faz a terceira pergunta. Por que vocês... Aliás, eu vou ler o texto aqui e eu reformulei as perguntas. Ele diz aqui: e se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Ou seja, ele quer dizer assim: por que vocês se gloriam como se não tivessem recebido? Ou seja, muitos irmãos, tanto os irmãos de Corinto como hoje em dia, agem como se não tivessem recebido o dom da graça de Deus. Agem como se eles tivessem conseguido a sua própria salvação. Dito de outro modo, meus irmãos, eu posso fazer a seguinte pergunta: se o que nós temos espiritualmente é um presente de Deus, por que nós vamos nos gloriar como se essa realização fosse nossa? Ou seja, se o que temos espiritualmente é um presente de Deus, que é a nossa salvação, como se gloriar nisso, como se fosse uma realização nossa? É isso que Paulo chama a atenção. Não há razão para orgulhar-se ou glorificar a si mesmo. Tem irmãos que chegam diante do espelho e cantam aquele hino: grandioso és tu, olhando para si mesmo, engrandecendo a si mesmo, e não o próprio Deus. O que é que a gente tem que pensar a respeito desse texto, meus irmãos, desse pequeno texto? Primeiro, eu dou crédito a Deus por minha salvação? Qual crédito nós temos dado a Deus por nossa salvação? Pense bem, que crédito nós temos dado? 10%, 20%, 50%, 100%? Que crédito nós temos dado? Qual é o espírito que habita dentro de cada um de nós? É um espírito de humilde gratidão ou de soberba, engrandecendo a si mesmo? E a terceira colocação é: visto que recebi de Deus, por meio da graça da salvação, o que é que eu posso dar a Ele? O que é que eu posso retribuir? Nós temos que refletir, meus irmãos, que tudo que nós temos é Deus quem nos proporcionou. Esse é o padrão bíblico. Esse é o padrão do reino de Deus. Mas muitos insistem em viver estabelecendo os seus próprios padrões para definir e dar a parâmetro, estabelecer regras, preceitos que não são bíblicos. E por fim, meus irmãos, um texto de um pensador que eu gosto muito, e eu vou citar ele, dentre tantos outros que eu também gosto. Que Santo Agostinho chegou à seguinte conclusão lendo esse mesmo texto. Pelo menos 1600 anos atrás, ele diz assim: não há nada de bom em nós, exceto o que recebemos de Deus. Não há nada de bom em nós, exceto o que recebemos de Deus.
Por isso que Paulo diz, não devemos ultrapassar o que está escrito. Porque todos estão destituídos da glória de Deus. E por estarem destituídos da glória de Deus, só vão conseguir obter a glória de Deus, ver a glória de Deus, viver no reino de Deus, por meio daquele que se fez homem e entregou a sua vida para que pudesse resgatar muitos e aqueles a que ele chamou para serem mordomos e servos. Lutero disse uma certa vez que nós éramos escravos do diabo e quando Cristo entra nas nossas vidas, nós nos tornamos servos de Deus. E Jesus disse assim, eu já não chamo vocês de servos, mas chamo de amigos. E essa é a reflexão, meus irmãos, para que a gente possa pensar um pouco, porque o que Paulo fez aqui e escreveu nesses 2 versículos foi uma repreensão severíssima ao orgulho. Ou seja, não há motivos para nós nos orgulharmos em nós mesmos. Nós só podemos nos orgulhar em Deus. Amém? Vamos orar para a gente poder encerrar. Senhor, nossa natureza caída, nossa natureza, ela quer o que a carne, o que nosso corpo quer, o que satisfaz o nosso corpo. Mas nós fomos resgatados espiritualmente por Ti, Senhor. Essa transformação veio de dentro para fora, do nosso espírito, na nossa alma. Não importa o que os outros pensam.